poder sobre o curso das coisas é outra completamente diferente. Nem sempre aquele que domina muitas pessoas tem o poder de determinar o curso das coisas, né? Esses são elementos completamente diferentes, mas praticamente não há discussão política na qual não surja a confusão entre esses dois fenômenos totalmente diferentes. O sujeito acha que aquele que domina as pessoas está dominando o processo. Eu digo, isso é inteiramente absurdo, né? Mas, na verdade, quando você vê os discursos de autojustificação desses grupos globalistas, eles se esforçam ao mesmo tempo por dar a impressão de que dirigem o processo e por dar a impressão de que eles nem existem. Então, só de você se orientar no meio desta contradição já é uma coisa terrível. Por exemplo, você vê, quase que diariamente, você vê discursos de que não, nós temos agora problemas de escala global que não podem ser resolvidos nas esferas das respectivas soberanias nacionais, portanto, nós temos que acabar com as soberanias nacionais e governar tudo desde a ONU. Os caras dizem isso e no instante seguinte, se você fala de governo global, eles riem na sua cara. Ele está dizendo governo global, isso é teoria da conspiração. Então, quer dizer, existe uma confusão, em parte proposital, tá certo? E em parte uma confusão autêntica que está na própria cabeça deles, porque você imagina que a cabeça de um agente globalista que se pergunta até onde nós temos o poder de dirigir essas coisas. Ele também não sabe, né? Por exemplo, se vocês lerem o livro The Windswept House, o livro do Malachi Martin, né? Ele mostra como já nas décadas de 80, 90, havia a ideia de diluir a identidade própria da Igreja Católica e transformar a Igreja Católica numa espécie de gerência geral das religiões. Uma espécie de unidade transcendente das religiões administrada desde Roma. Essa era a ideia. E, então, agora imagine que você é o Papa. E os caras te propõem isto. Eu digo, muito bem, você pode, num primeiro momento, ficar escandalizado, falar, não, eu sou o Papa da Igreja Católica, só a Igreja Católica tem os meios de salvação, eu não quero misturar a minha igreja com essas falsas religiões, ou falsas revelações. Isso é um lado, isso existe. Por outro lado, ele diz, bom, aqui nós temos duas opções. Ou eu aceito essa brincadeira, ou eles jogam todas contra nós e acabam com a gente. E existe sempre a possibilidade de eu assumir este jogo e virar a mesa depois. Ou seja, ganha todo mundo para a Igreja Católica. Existe essa possibilidade também. O que você faria se fosse Papa? Eu, graças a Deus, não sou Papa e eu não estive com esse problema na minha mão e não tenho como resolvê-lo. Mas eu vejo que os analistas da questão não são capazes sequer de se colocar esta dúvida que evidentemente esteve na cabeça de todos os papas desde João 23. Daí também a nossa dificuldade de analisar as declarações do Papa presente. Tá certo? Se você perguntar o que ele quer, fala, não tenho a menor ideia do que ele quer. Mas eu acho que ele também não tem. Mas ele não é burro, ele tem assessores, ele tem todo a gama dos dados inteiro está na mão dele, e ele dá algum esforço, ele deve estar fazendo para entender isso. E para desenvolver alguma linha de ação. Esta dificuldade existe na mão de todos os agentes. Qualquer que seja o caso, os nomes das correntes ideológicas nunca servem para você descrever um curso de ação real, embora eles sejam um componente inevitável. Porque tem gente que, quando a coisa fica um pouco confusa, ele diz, não existe mais esquerda nem direita, não existe mais comunismo. Claro que existe. Eles não são, vamos dizer, os esquemas gerais articuladores da coisa, mas eles são elementos que estão lá presentes. As ideologias não descrevem o panorama real, mas são elementos presentes no panorama real. Então, vamos dizer, o desejo urgente de se autodefinir, de tomar partido, eu entendo que é um desejo legítimo, sobretudo da parte de
representantes de grupos que foram ofendidos, que são perseguidos, etc. Tudo isso é moralmente legítimo, tá certo? Mas intelectualmente tudo isso não significa nada. E eu certamente não fiz este curso para criar mais militantes do que ser, nem mesmo das causas mais nobres do universo. Né? Porque militante nunca falta. Sujeito para tomar partido e sair falando, tem montes. Você não precisa fazer o seminário de filosofia para fazer uma coisa dessa. Né? Você pega lá um pouco de catequese na igreja, ou pega um manual de instruções do Sem Terra, do PT, e pronto, você está capacitado para fazer o discurso ideológico. Nós queremos algo mais. Algo mais cuja existência pode ser até mais discreta, mas é muito mais importante e mais vital para a sobrevivência humana do que tudo isso. Né? Nós precisamos garantir que a inteligência humana não será submergida, tá certo? Pela maré de confusões, mentiras, alucinações, etc, etc. Isto é muito mais vital do que lutar pelo que quer que seja. Porque se você luta e não sabe quanto que está lutando, o outro também não sabe, tá certo? Então provavelmente vocês vão se matar por nada. Né? Então muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, eu vou responder poucas perguntas porque eu estou muito cansado hoje, vocês me desculpem, mas em primeiro lugar, essa questão aí da ameaça de morte, aqui nós temos duas versões, uma baseada no que foi publicado no Facebook, que foi mandada aí pelo Marra Signorelli, e outra que foi mandada pelo Marco Rossi, que é baseada em testemunhos orais. Quer dizer, o indivíduo teria feito pelo Facebook apenas uma ameaça de agressão, mas oralmente para outras pessoas tinha ameaçado dar um tiro no rapaz. Eu acho que essa é uma questão policial, você tem que imediatamente procurar um advogado e dar uma queixa-crime aí, não tem que esperar não. Você não vai esperar o sujeito executar a ameaça para depois tomar alguma providência. A ameaça em si já é um crime, evidentemente. Se você tem testemunhas, se existem testemunhas de que o indivíduo ameaçou de dar um tiro no rapaz, então tem que dar uma queixa anteontem. Não tem que esperar ele dar o tiro, não. Ou dar o tiro ou desistir de dar o tiro, né? Aqui tem uma pergunta do André Luiz, uma pergunta muito interessante. Ele diz, no vídeo Imaginário a Unidade do Real, o senhor diz, se a filosofia de Kant pode ser escrita e publicada, é porque ela está errada em algum ponto. Veja se as minhas conclusões sobre essa frase estão certas. Kant, ao escrever sua filosofia, tem de admitir a unidade dele mesmo e dos elementos físicos à sua volta no espaço e no tempo, visto que ele levou tempo para escrevê-la. Se foi possível a publicação de seus escritos, fatalmente temos de admitir a unidade de uma infinidade de elementos físicos no tempo e no espaço. Bom, esse raciocínio não está errado, mas o que eu pensei não foi exatamente por aí, quer dizer, que o Kant está provando a sua unidade pelo fato de publicar o livro. É claro que ele está, mas para raciocinar mais kantianamente, o fato é que se ele escreve o livro, publica o livro, é que ele espera que você, por trás da aparência gráfica, das letras escritas, apreenda a forma de um pensamento que é o mesmo que ele teve. Agora, se você não pode apreender nem sequer o ser em si de um elefante que está na sua frente, como você poderia apreender o ser em si de um fluxo de pensamento? Seria quase impossível. Então, a dificuldade que eu vejo não é que o Kant está entrando em contradição consigo mesmo, na medida em que ele prova a sua unidade ao escrever o livro, porque ele não nega a unidade do real, ele somente diz que ela se forja na nossa mente, que os estímulos que nós recebemos são totalmente caóticos e que nós, de algum modo, projetamos as nossas categorias, entre as quais a de unidade e multiplicidade, nos elementos colhidos da experiência, tá certo? Mas, mesmo nesse caso, nós só pegamos uma forma fenomênica, a questão da coisa em si não se coloca. Mas eu digo, bom, mas se eu exponho um pensamento, eu quero que apreendam apenas a sua forma fenomênica ou o pensamento mesmo. Então, esse problema ele não chega a se colocar, ele não está, aparentemente ele não está consciente disso. Tá certo? Então, o que eu vejo não é o problema de Kant estar se desmentindo, mas o fato de Kant estar esperando que o leitor faça uma coisa que, de acordo com a teoria do Kant, o leitor não poderia fazer. Aqui, pois.
Depois o senhor passa a falar sobre a imaginação e sobre como ela articula os dados dos sentidos no mundo. O senhor ainda não está repetindo o que o Kant disse, que o mundo é construído dentro de nós. Bom, é evidente que a imaginação faz um trabalho de articulação dos dados do real. A diferença entre o que eu estou dizendo e o que o Kant diz é que ele diz que esta unidade existe somente para a imaginação. Tá certo? Ou seja, ele parte do sujeito cognoscente como se este fosse, vamos dizer, o centro da questão. E eu me pergunto o que me possibilitou ser um sujeito cognoscente, o que me possibilitou ter as categorias de percepção e de pensamento que eu tenho. E eu vejo que tudo isso aí já tem, na sua raiz, uma relação com o mundo físico que nos rodeia. Ou seja, as nossas categorias de pensamento não estão no nosso cérebro. Aliás, se fala que está no cérebro, o cérebro também é apenas uma parte do mundo físico e é uma percepção que eu mesmo tenho do meu mundo físico, de maneira que a coisa entra num círculo vicioso. A imaginação faz sim esse trabalho, mas você não articula as coisas pela pura força da sua imaginação. Você joga sempre com elementos que você colheu do próprio mundo exterior. Por exemplo, as direções do espaço. Tá certo? Se as direções do espaço fossem somente uma forma da nossa percepção, então elas poderiam ser somente percebidas, quer dizer, você não poderia se deslocar efetivamente dentro delas. Tá certo? Elas aqui se deslocariam dentro de você de alguma maneira. Então essa é uma das partes que eu acho que no Kant está muito mal explicado a coisa. Mas a função articuladora e unificante da imaginação eu não posso negar, porque isso é o óbvio dos óbvios. Ele diz, daí o senhor diz que não é possível ter um conhecimento intuitivo da unidade do real, mas uma demonstração por absurdo. Bom, de fato é possível ter uma demonstração por absurdo, mas a demonstração pouco significa. Eu acredito que a unidade do real, ela é um pressuposto de qualquer conhecimento que você tenha. Tá certo? Então, ela não pode ser um objeto de conhecimento na medida que é um pressuposto. Ou seja, você pode reparar nela de maneira transcendental, como diz o Kant, quer dizer, você retroage sobre a experiência, examina as condições da experiência e vê que essa unidade do real está dada lá. Não como uma categoria de pensamento, mas como um traço inerente ao próprio mundo externo que, por assim dizer, imprime em nós essas categorias, como imprime as direções do espaço. As direções do espaço são uma coisa que tem que ser, vamos dizer, aprendida desde a infância. Você tem que adaptar o seu corpo a um esquema espacial dentro do qual ele se move. Tá certo? E não somente um esquema que está na sua mente. Mas, então, a possibilidade de você articular o seu movimento, né, com as direções do espaço prova que elas não são apenas uma forma da nossa percepção. Elas são também uma forma da nossa percepção, mas não podem ser só isso. Daí ele me pede alguma indicação sobre como aprender a língua italiana, inglês. Bom, eu sempre sugiro o método Pimsleur, P-I-M-S-L-E-U-R. Eu acho o melhor método de aprendizagem de qualquer idioma. Agora, eu acredito que para você importar isso aí para o Brasil, sempre você vai ter algum imposto de importação, vai sair um pouco mais caro do que se você estivesse aqui. Mas de qualquer modo não é assim, nenhum absurdo. Você pode ir comprando fase por fase do curso, né? Aqui o Wagner Bento perguntou se eu poderia escrever como eram as aulas com o padre Laduzan na PUC do Rio de Janeiro. O padre Laduzan tinha um método muito característico. Ele colocava uma questão, ele primeiro articulava uma questão,